Este filme foi narrado por Guinho. Valorize seu narrador. Senão eles podem sumir. Tenha bom filme. You're a Christian. You say that. I haven't claimed that. Oh, what is this? Is this Christians versus atheists? Don't be a smartass. Either you're a Christian or you're not. Which one is it? You're really quite something, you are. Aren't I? But you're really quite nothing. Right, you're not a Christian. Okay, I'm done with him. Olá, eu sou o Dr. Jordan Peterson. Eu sou um psicólogo clínico, um professor emérito da Universidade de Toronto, um autor, um podcaster, orador público, e hoje estou cercado por 25 ateus. Minha primeira afirmação: ateus rejeitam Deus. Mas eles não entendem o que estão rejeitando. Boa tarde, Dr. Peterson. Como você está? Então, esta afirmação aqui de que os ateus não sabem o que estão rejeitando. Minha formação é estudar para me tornar um padre católico tradicional. Missa diária, rosário diário, indo em retiros longos, profundamente no magistério e na hermenêutica bíblica, como se eu estivesse completamente nele. E parece que eu sei o que estou perdendo. Há algo que eu perdi ao longo de anos de estudo. Tanto esta questão formalmente, quanto viver a religião tão profundamente. Bem, você obviamente sente que perdeu algo. Quando você estava praticando para o sacerdócio, sua mira estava errada, então sempre há a possibilidade de que ainda esteja desligado O que agora. estava errado com meu objetivo em Eu não primeiro sei, lugar. que pode levar muito tempo para descobrir Parece mais ou bem. menos assim nenhum tipo de falácia escocesa verdadeira, em que você é o árbitro dos objetivos das pessoas. E como eles entendem que esses objetivos são, como é que você pode afirmar que as pessoas não sabem o que você sabe sobre a vida deles, apesar de não tê-los conhecido? Bem, é obviamente uma afirmação genérica. Assim como os ateus afirmam que não há Deus, é uma afirmação genérica. No seu caso, teria que ser especificado mais. E eu não estou afirmando entender o que estava acontecendo mas sim minha experiência. Com ateus é duplo. É que eles têm uma noção muito redutora do que constitui Deus. Digamos na tradição judaico-cristã. E muitas vezes foram feridos por alguém que era religioso, ou pelo empreendimento religioso, ou talvez pelo próprio Deus, por assim dizer, e isso os deixou com um ânimo. Mas acho que você tem uma visão redutiva do que é ateísmo. Você definiu religião tão amplamente para incluir qualquer tipo de... Tendo objetivo na vida, qualquer tipo de arquétipo cultural, ou tendo um substrato metafórico, você é um tipo muito específico de 3 pessoas no mundo que são esses Raskolnikov, tipo de eles são. Eles querem se safar de um assassinato. Parece que você tem uma visão redutiva do que é um ateu. Bem, vamos começar com sua reivindicação. Como você define o Deus que você está rejeitando? Como o que é Deus para você? Você estudou na igreja? Você achou isso insatisfatório? Como você caracterizaria o que você rejeitou? Eu acho que o crente cristão médio, quando dizem que são cristãos e acreditam, eles significam algum tipo de Deus que é todo-poderoso. Tudo perfeito está de alguma forma envolvido nos assuntos deste mundo. E que olhamos para eles através da sabedoria e com logos. Encarnar em Cristo. E também parece que você não acredita em religião. Da maneira que o cristão médio diz que eles acreditam na religião. E há tantos deuses por aí quanto crentes, porque todo mundo tem mutuamente exclusivo e diferentes visões do que Deus é. Então parece bem... Se todos tivessem pontos de vista mutuamente exclusivos do que ninguém Deus poderia falar um com o outro. Você é o mero fato da comunicação. Presume uma semelhança de assunção e definição. E assim, e certamente não é o caso que eu considero qualquer manifestação arquetípica qualquer, como igualmente religioso, então isso não é uma reivindicação real. Deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, há uma subnarrativa na história de Moisés, onde Moisés é recompensado com um vislumbre de Deus, ok. Essa é uma das maneiras pelas quais Deus é caracterizado. Na história do Antigo Testamento, sim, agora Moisés é um servo fiel de Deus e um bom homem. Pelo menos esse é o caso dentro dos limites da história. Uma possível interpretação. É o caso dentro dos limites da história, obviamente. Bem, isso é obviamente Quando olhamos para a Bíblia não pode dizer nada com precisão. Porque existem tantos diferentes visões exegéticas e hermenêuticas deste livro em particular. E que todos concordaram ou todo mundo discordou historicamente sobre... Parece que até o detalhe mais benigno sobre um livro tão grande. E parece que você só pode dizer que a Bíblia diz algo se você primeiro pressupor que é unívoco.
Então sua reivindicação essencialmente é que Moisés no Antigo Testamento desempenha o papel de um vilão é irrelevante porque a afirmação alternativa é que ele é porque não podemos falar com esses autores. Se você vai começar com o pressuposto que não há nada que eu possa dizer sobre qualquer uma dessas histórias, que você não vai discordar da perspectiva de que existem vários potenciais reivindicações, então eu não posso falar com você. Então também temos pouco tempo aqui. Então eu quero chegar ao cerne do que você está discutindo aqui. Eu adoraria se pudéssemos. O cerne do que estou argumentando é que os ateus rejeitam Deus, mas eles não entendem o que estão rejeitando. Então estou tentando dar um exemplo do que está sendo rejeitado. E a complexidade, ok? Então Deus recompensa Moisés com um vislumbre do divino. Então esta é uma definição do Deus que os ateus estão hipoteticamente rejeitando um possível. Eu disse um sim. Eu não disse o que eu sei. Eu disse um. Que é possível, sim. Ok, então apesar do fato de que Moisés é um personagem estelar e ele teve uma vida longa e difícil e pode suportar muitas dificuldades e lutar, Deus o coloca entre dois penhascos, para que ele possa ver uma rachadura do que está na frente dele. E quando Deus passa, ele permite que ele veja suas costas bem. Então a implicação dessa história é que o divino é fundamentalmente incognoscível. É uma experiência pinnacle. E que as pessoas em sua finitude devem ser protegidos de uma visão abrangente de a base da realidade, bem, esse não é o Deus que é definido dessa maneira. Certo, não é uma simples personificação. Não é um simples velho no céu. É algo que em sua essência é incognoscível e avassalador. E isso não está na minha experiência. O Deus que é definido por ateus, que estão tentando minar a história, quero dizer, é a mesma afirmação, por exemplo, que você é uma criatura finita, e que você enfrenta algo que em última análise é incognoscível, e que você tem que estabelecer um relacionamento com ele, independentemente de sua incapacidade de perceber, ou mesmo suportar perceber o todo. Ok, há um problema com isso. Quero dizer, o problema é que quando olhamos quando você acredita em Deus, a questão se torna o que queremos dizer com Deus. Nem está claro que os autores bíblicos sabem o que é Deus. O Senhor historicamente emergiu de um Deus da tempestade, uma divindade que não esgota a categoria de divindade. Isso mudou ao longo do Antigo Testamento. Deus tem fisicalidade. Deus não tem fisicalidade. Parece que sim. Se você definir religião para significar qualquer pessoa que tenha um objetivo, qualquer um que queira ir do caos à ordem, é inerentemente religioso. Então sim, mas também da mesma forma eu poderia definir ateu como alguém que não acredita dogmaticamente em uma religião, ou alguém que não frequenta regularmente serviços religiosos. Pertencer a uma denominação ajuda. Ajudar especialmente o público, meio que resumir isso. Havia muitas palavras. Que a afirmação central é que existimos em algum lugar entre o finito uma e o infinito. Reivindicação central. É que existimos em algum lugar entre o finito e o infinito, não. Eu disse que éramos finitos e tivemos que estabelecer uma relação com o infinito, sim. Então, nesse caso, somos todos religiosos. Mas então fazer a mesma coisa e definir um elemento particular do ateísmo. Parece que nós dois temos uma visão redutora de como é o outro lado, em que uma conversa parece incoerente, e não apenas incoerente, mas não da maneira que o cristão médio entende. Cristianismo para ser, você tem um problema. Vamos fazer uma pausa lá. Você foi eliminado pela maioria. Ei, como vai? Prazer em conhecê-lo Dave, também. Bom ver você. David. Conte-me tudo o que você sabe sobre a divindade polinésia Lono. L0N. Eu não sei nada sobre a divindade polinésia Lono. Então, você está rejeitando algo sem saber o que você está rejeitando. Não estou rejeitando mais do que estou rejeitando. Você acredita em Lona? Eu não sei nada. Você acredita em Lona? Eu acredito que ele é uma divindade que existe no mundo. Existe no universo, que existe na existência de tudo. Você acredita que... Vou responder a essa pergunta assim que você responder minha pergunta. Que é, eu rejeito tudo o que eu sou ignorante. Porque esse é o seu pressuposto que sustenta seu argumento. E a menos que você possa provar que isso é válido... Então não adianta, minha pergunta é bastante simples. Sim, mas isso não significa que é formulado com precisão. Você acredita que Lono existe? Sim ou não? Não vou responder a essa pergunta pelas razões que acabei de descrever. Você já insistiu que se eu rejeitar algo que eu sou, que se eu sou ignorante de algo, eu rejeito isso. Você acha que todo mundo no mundo tem que saber tudo, simultaneamente, para que seja válido? E verdade. Acho que para que seu argumento seja verdadeiro,
para que seja verdade. Que nós, ateus, não entendemos o que estamos rejeitando, então você também precisa aplicar isso a si mesmo e aos cristãos e aos muçulmanos e a qualquer outra pessoa nesta terra, onde se você não entende o que está rejeitando a crença em, então você não pode rejeitar a crença. Essa é a implicação do seu... Eu não disse que rejeitei a crença em lona. Eu disse que não sei quem Lono. Quem era Lono? Eu não disse nada sobre rejeitar. Isso é porque eu te perguntei várias vezes, mas deixe-me chegar ao meu ponto ainda maior. Você está dizendo que os ateus não entendem o que é religião, ou o que Deus é para ser capaz de o rejeitá-lo total ou completamente. Temos alguém aqui que estudou à sua maneira. Eu estudei religião. Eu tenho um diploma em estudos religiosos. Especialidade em cristianismo e tradições mediterrâneas. E mais do que isso, além de mim, estudos de pesquisa Pew sugerem que ateus e agnósticos realmente sabem mais sobre religião e sobre histórias religiosas, os princípios fundamentais, do que crentes. Isso é porque eles são mais religiosos do que pensam que estão bem? Haha, você pode, eles estão bem. Eles estão preocupados com assuntos profundos. E uma das características definidoras de alguém que é orientado em uma direção religiosa é que eles estão preocupados com assuntos profundos. Na verdade, é virtualmente definitivo, certo? Mas eles também têm que se identificar com uma tradição e aceitar as histórias fundamentais que vão bem. Isso significaria mais que eles são religiosos. E a maioria das pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, negam que sejam religiosos. Mas aceitar que eles são espirituais... Pausa lá. Você foi eliminado pela maioria. Foi prazer em conhecê-lo. Como você está indo bem? Como você está? Qual é o seu nome? Prazer em conhecê-lo, Greg, ok? Então eu sinto que você está entendendo essa ideia de polissomia, onde temos vários significados relacionados para uma palavra certa, como, por exemplo, uma pintura famosa pode ser emocionalmente comovente, e que isso muda meu estado emocional. E quando eu estava na estrada vindo aqui para o estúdio, eu estava me movendo fisicamente, eu estava mudando minha posição. Se eu dissesse que acredito que a Mona Lisa é muito comovente, e você disse que realmente não entende o que está dizendo, está pregado na parede, eu diria que é você quem não entende o que estou dizendo. Não o contrário. E a maneira que se relaciona com isso é que existem muitos conceitos de Deus, e admito que acho muito do que você diz sobre isso interessante. Estou familiarizado com isso, a ideia desse tipo de união, coisa hierárquica, ou como uma metáfora, ou um símbolo, ou o tipo de... Você conhece materialistas, ideia literalista de um onipotente gentil, ser onisciente que intervém na realidade certa. Então, quando estou dizendo que rejeito o conceito de Deus, estou ciente dessas outras definições de Deus, mas acho que quando usamos palavras, tendemos a implicar apenas um significado de cada vez. Então, da mesma forma que eu diria que a Mona Lisa está se movendo emocionalmente, mas eu não diria que está se movendo fisicamente, eu diria que rejeito o conceito de Deus dessa maneira muito literal. Mas que maneira literal do jeito que Deus é? Onipotente agêntico. Ser sobrenatural que enviou seu filho para baixo e tem. Você sabe que causou milagres e todas essas coisas. A ideia de Deus é... Você acha que há uma unidade subjacente de coisas? Você poderia explicar essa pergunta? Bem, cientistas, por exemplo, acredito que a ciência unifica em uma teoria abrangente. Você sim, não ou que existem várias verdades concorrentes. Essas são as opções. Ou as coisas se unificam ou existem várias verdades concorrentes. Eu acho que eu sei disso. Por exemplo, como na física, as pessoas estão procurando uma teoria de tudo, e por que você acha que eles estão fazendo isso? É útil. Mas eles também acreditam que há uma unidade subjacente às coisas. Em certo sentido, como você quer dizer, o material e tempo e espaço são provavelmente regidos por leis e princípios universais. Em parte que sim, sim, mas que a mesma coisa pode se estender a um domínio mais amplo. Imaginação e valor. Você poderia me ajudar a conectar isso ao prompt? Bem, eu estou tentando definir Deus. O Deus que eu não acho que os ateus fazem um trabalho muito bom em definir. Aqui está outra pergunta para você. O que você acha que o orienta em sua determinação de si? O que você está me dizendo é verdade. Podemos voltar, podemos ficar no que estávamos falando. Estamos bem. Você está apenas desconfortável com a pergunta. Não, eu sinto que você está apenas jogando espaguete diferente. na parede. Eu não estou bem. Eu te fiz uma pergunta muito específica. O que você acha que te guia quando você está falando comigo? Para ajudá-lo a determinar se o que você diz é verdade? Lógica. Raciocínio de memória. Informação sensorial. Como você distingue isso de
sendo governado por algo que é falso? É uma pergunta interessante. Como você sabe a diferença quando você fala entre o que é verdadeiro e o que é falso? Então você pode imaginar que posso inferir que posso de quais princípios. Então, e o que você quer dizer? Estou entendendo o fato de que sua consciência o guia. Isso é razoável, sim. Consciência é definida por inconsciência. Minha empatia e minha razão são minha base. Defina de qualquer maneira você então quer, é assim que estou definindo minha consciência. Minha consciência é meu senso de... Você sabe certo ou errado, sim. Exatamente de onde vem isso? Eu diria que vem de uma capacidade evoluída de empatia e um reconhecimento dos benefícios de se envolver com e nutrir essa capacidade. E então essa empatia é restrita e guiada pela razão certa. Como, por exemplo, eu estou dirigindo pela estrada. Há um gatinho na estrada. Eu vou sentir empaticamente, oh meu Deus. Eu quero salvar o gatinho. Mas então, razoavelmente, como eu vou ser atropelado por um carro, esse é o processo pelo qual eu tomo decisões éticas. Ok, como você é limitado pela Você acha razão. que as pessoas podem diferir em sua resposta a algo? Empaticamente, sim. Existe um princípio de mediação que pode lhe dizer uma pessoa que é empática e outra pessoa que é empática que discordam quem está correto. Interessante dizer. Acho que é onde você sabe falar direito. Fazemos isso na vida real o tempo todo quando temos... Se isso é uma discussão com um sobre a coisa certa a fazer em uma situação... Se isso é uma discussão política sobre direito legal... Podemos conversar um com o outro, pensar sobre as coisas... Explicar nossas perspectivas e, em seguida, chegar a uma conclusão. Que eu acho que fazemos isso o tempo todo. Então Elias, o profeta Elias, definiu Deus no Antigo Testamento como a voz da consciência dentro... Ok, essa é uma definição... Então você está apenas dizendo por essa definição de Deus. Vejo que isso remonta ao que estou dizendo Eu não estou inicialmente. definindo, Elijah está definindo... Assim como Elias define Deus. Definido dessa forma em Jonas também está bem. O cardeal Newman também definiu dessa forma. Como tenho certeza que você conhece muitas pessoas que definiram E é dessa impressionante forma. Que você seja uma pessoa Eu não muito estou tentando experiente. ser impressionante. Estou apenas apontando para você como Deus é definido no Antigo Tudo bem para Testamento. responder a isso. Acho que há muitas maneiras interessantes de definir Deus. E isso remonta ao meu Então, nós como especificamos o que estamos discutindo? usamos pistas de contexto ou especificamos. Ou nós novamente. Volta ao meu exemplo do Deus monoteísta como consciência, ok. Então isso é interessante. Mas então você está expandindo o significado de Deus. Não, eu não sou. É assim que é definido no Antigo Testamento, ok. Então Elias e em Jonas, com certeza. Então quem quer que seja, não quem. Elias é um dos principais profetas do Antigo Testamento. Ele é igual em estatura a Moisés, ok. Eu certo. Então não é arbitrário, tudo bem. Para que É interessante, mas não é relevante para o contexto com o qual estou usando o termo. Deus é diretamente relevante. Ateus rejeitam Deus, mas eles não entendem o que estão rejeitando. Você aceita a consciência como um guia. E a consciência é uma das características definidoras de Deus no Antigo Eu Testamento. acho que você está sendo intelectualmente hipócrita. De que maneira? Porque eu perguntei se você acredita que a consciência te guiou. Você acabou de me fazer uma pergunta e então você me impediu de responder. Você entende a maneira como estou usando o termo Deus e crença? Nem um pouco. Eu não entendo como você está usando no mínimo. É por isso que estou tentando defini-lo. Minha definição de Deus é consciência. É muito mais preciso e orientado do que sua definição de Deus, que você hipoteticamente não É acredita. irrelevante para as linhas de falha deste debate. Como é irrelevante porque na linguagem comum, quando estamos falando sobre Deus ateu, crença não crença. Eu não me importo com linguagem comum. Estou tentando chegar a algo fundamental. Eu só acho. Seu ponto é irrelevante para a maneira como as pessoas tendem a usar essas palavras. Seu ponto de que existem esses polissilábicos. Eu não fiz esse ponto que você fez. Eu fiz. Eu fiz um ponto específico que Deus estava associado à consciência. Que você meio que recua nessa névoa semântica. Eu não estou recuando. Estou avançando, Senhor. Você está recuando. Tudo bem, foi muito bom conhecê-lo. Agradeço a conversa. Sim, é muito corajoso da sua parte fazer isso. Obrigado. Cercado Agora é um podcast disponível onde quer que você ouça. Cercada por faça parte da conversa em qualquer lugar, a qualquer hora. Minha próxima afirmação é que moralidade e propósito não pode ser encontrado dentro da ciência. E aí, senhor Canadá? Como você está, Estou cara? indo muito bem. Qual é o Como seu vai? nome? Eu acho interessante que você diga isso. Não podem ser encontrados na ciência. Na verdade, não. Dentro da ciência, dentro de certeza. Com certeza, com propósito que eu realmente concedo a você, porque o propósito é direito que você queira resumir. O propósito da vida é apenas procriar certos... Tanto faz. Moralidade é realmente algo que vemos...
Na verdade, temos exemplos de neandertais. Um indivíduo mais velho foi encontrado em uma tribo sem um braço. Dentes perdidos, ainda vivos de alguma forma, em seus 40 anos, 50. Está na Antártica, você não pode caçar, você morre certo. Mas sabemos que os membros de sua tribo estavam cuidando. Sabemos que em algum nível, no início de nossa história evolutiva, nós realmente desenvolvemos altruísmo. Temos exemplos de chimpanzés, que realmente têm uma compreensão básica de justiça. Se você der o chimpanzé 2 uvas, certo? Seu amigo acerta 3. Ele realmente enlouquece, certo? Mas você dá a ambos os chimpanzés 3 uvas. E elas temos exemplos de papagaios. Exceto pelos chimpanzés gananciosos, eles querem 4 uvas. Eles querem 4 uvas. Mas temos exemplos semelhantes, onde fazemos testes em animais. E então a moralidade é intrínseca. Eu acho que precede a ciência. Eu acho que, na verdade, essa é a melhor maneira de defini-lo, seria que animais sociais, que estamos certos, sim exigir algum nível de moralidade, ou em que... Não discordo com certeza. Por que eles exigem que... Porque é a única maneira que grupos sociais podem realmente sobreviver. Esse é o meu ponto em relação à ciência. Muito obrigado. É que precisamente o ponto que você acabou de fazer, que a ciência tem que existir dentro de uma estrutura moral que não é em si científico. Como isso não é científico? Bem, porque não é derivado do processo científico. Como você acabou de indicar, apontando para o processo científico. De que espere um segundo. Somos animais sociais e precisamos que isso exista como Concordo, mas claro, você apontou para a moralidade dos neandertais, a moralidade dos chimpanzés. Eles não derivaram isso da ciência. Eles não precisam. Não é assim que funciona. Esse é o meu ponto. Ciência explica... Então nenhuma ciência não explica a moralidade. Não explica como os animais sociais precisariam ser... Bem, isso é complicado. Essa é uma pergunta complicada. Mas vemos que sim. Explicando a evolução da moralidade e explicando a própria moralidade, ok? Então você está perguntando por que isso Eu pergunto, acontece? eu sou sim. Isso é mais preciso porque somos animais sociais, mas há mais do que isso. É certo? Certeza, por exemplo. Então somos animais morais que têm uma noção do futuro, com certeza, ok? Que nos torna únicos e que as estruturas são morais. Não, na verdade, existem outros animais que podem prever o futuro. Não prever o futuro, não. Tigres, na verdade, é um tigre no zoológico de Zef que matou alguém. Então, na verdade, os animais parecem não. Isso não. Crianças jogaram merda no tigre. O tigre realmente planejou sua fuga e encontrou as crianças. Não estou dizendo que os animais não podem pensar mas eles bem. podem ver o futuro. É isso que estou dizendo. Eliminado bem. pela maioria. Obrigado, Bom cara. homem, sim. Ei, Jordan Peterson. Como você está, cara? Meu nome é Luke, prazer em conhecê-lo. Bom ver você, Luke. Então sua afirmação de que moralidade e propósito só podem ser encontrados na ciência... É um pouco instável, porque eu acho que sua reivindicação está realmente sendo enquadrada. Moralidade e propósito só podem ser encontrados na religião. É assim que você está enquadrando. Eu diria que o domínio de religião é o domínio da moralidade e propósito. Sim, exatamente. E também que a ciência ela é realmente estruturada, pelo menos em parte tecnicamente. Eliminar tais considerações do seu alcance a priori... Ok, é por isso que definimos que a ciência é livre de valor. Mas isso tem que estar errado, porque os cientistas têm que priorizar sua atenção em direção a algo antes que eles possam se envolver em observação. E esse ato de priorização da atenção é um ato predicado de valor. E assim nós, como eu posso continuar? Há todos os tipos de coisas que temos que assumir sobre a ciência antes que ela possa acontecer. Ok. Então, o que estou apontando especificamente aqui, em particular, é sobre religião, já que você mesmo é um direito cristão, que as pessoas debatem sobre isso. E eu geralmente não discuto isso publicamente, ok? Eu entendo isso e eu mesmo. Eu sou um ESU, jovem terra criacionista fundamentalista. Oh, sim! Então eu tenho experiência neste... Eu costumava dirigir um canal TikTok, um dirigido sobre apologética sobre a Bíblia. Especificamente neste tipo de faceta com a moralidade, a evolução e tal, e indo e voltando com isso. Então na Bíblia ela fala muito sobre escravidão, né? Sim, então ensina como cuidar de um escravo. Em vez de dizer que a escravidão é errada... Eu acho que deveria dizer que na história de Moisés... Diz que a escravidão está incorreta. Diz que é imoral. É por isso que Moisés leva seu povo para longe da escravidão. Mas por que a Bíblia é predicada? E dizer às pessoas exatamente como cuidar de um escravo? Não é imoral, não. Você não diria que culturalmente evoluímos como espécie? Como ele disse antes sobre empatia.
Sim, eu diria que a razão pela qual evoluímos, por assim dizer, longe da escravidão, foi porque o Oeste foi fundado na moralidade judaico-cristã e a presunção de que cada pessoa foi feita à imagem de Deus. E assim a própria escravidão se tornou imoral. E que foi estabelecido por cristãos protestantes no Reino Unido, que então convenceu o governo do Reino Unido por 200 anos a ir para a Você não diria guerra. que se trata da evolução cultural dos humanos, em geral, em vez de apenas não? Eu acho que o florescimento das ideias que estavam embutidas no texto bíblico, através de longos períodos de tempo. Eu sinto que isso é apenas edição de humanos. Com base na evolução cultural, O que você quer dizer com apenas sim? Apenas humanos bem. humanos editando bem, baseado na cultura e na história, certo? Nós melhoramos. Eles fizeram isso com base na cultura, mas a cultura e a história também têm seus fundamentos. Então, Mas estamos sim, falando sobre escravidão. Tantas pessoas o reforçaram com base na Bíblia. todos, exceto com base na Bíblia. Eles olharam para ele e justificaram. Nos Estados Unidos, no Deep South, eles justificaram a Mas escravidão, sim. o principal impulso do pensamento protestante era estritamente contra a escravidão. E foi sobre o único movimento na história da raça humana que tinha uma direção anti-escravidão. Que foi conduzido por humanos. E eles estão entendendo que é uma Bem, maneira depende. realmente... É o mesmo com o sufrágio Quero feminino. dizer, A mulher está no patriarcado. O que você quer dizer com foi conduzido por humanos? Dirigiram a escravidão também, sim, exatamente. Bem, então não há argumento. Se a escravidão e a anti-escravidão fossem impulsionadas por humanos, você afirma que eles foram dirigidos por humanos tem Está a ver evoluindo. Há com... um específico baseado na cultura dentro da sociedade em que vivem. Ok, tudo bem. Então, com isso, eu acho que é um tópico muito semelhante na Bíblia. Existem denominações no cristianismo, como o movimento pentecostal, que fortalecem as mulheres para serem pastoras, certo? Que eu acho que é uma ótima coisa a fazer. Mas a maioria gosta de desconsiderar... Onde você acha? A ideia de que os seres humanos eram suficientemente iguais a não todos ser escravos os votos veio de humanos. Sim, mas também a ideia de escravidão... Assim como a ideia de Deus... Bem, mas qual é o seu ponto? Como se você não estivesse discutindo. Você está apenas dizendo que todos os pensamentos vêm de humanos. Dos pensamentos. Não é impulsionado por um poder superior. É impulsionado em nossas experiências por humanos, que é o que é melhor para todas as pessoas. É impulsionado pela consciência. Poderia ser. Cuja consciência também é algo que evoluiu ao longo do tempo. E acho que é algo que evolui com... em moralidade e empatia, ok? Eu não entendo o ponto que você está fazendo. Meu ponto é que Deus influenciou a escravidão. As pessoas olharam para a Bíblia e foram... Isso é moral, porque Deus diz isso. Assim como o sufrágio feminino, há muitos... E assim como a homossexualidade... Se todas as sociedades humanas fossem escravistas, então você não pode culpar a Bíblia. Se a humanidade decidisse, espere. Abordar isso primeiro, o que todas as sociedades humanas eram escravistas. Então você não pode culpar a Bíblia. Bem, você pode dizer que reforçou... Bem, não se você olhar para a ampla varredura porque eram os cristãos protestantes. Com base em sua interpretação da Bíblia... Foram os cristãos protestantes que evoluíram ao longo do tempo. Vamos fazer uma pausa lá. Tudo bem, ótimo conversar Vamos com falar você, com você senhor. também, sim. Pela maioria... Dr. Peterson, bom ver você. Qual é o seu nome, Homem, Brian? prazer. A primeira coisa que eu gostaria de participar dessa discussão de forma... Eu não gostaria de me envolver onde há um vencedor e um perdedor. Claro, emoções são ativadas e, finalmente, surge o ego. Então, só estou dizendo que estou realmente tentando entender sua posição. E eu gostaria que você realmente tentasse entender minha posição. Ok, soa bem com isso. Se você está dizendo que moralidade e propósito não podem vir da ciência, é o oposto disso. Que moralidade e propósito só podem vir de Deus. Essa é uma maneira de defini-lo, sim. Isso mesmo, isso é bom. Então eu diria que em relação à primeira reivindicação, dizem que os ateus não entendem o que estão rejeitando. Porque eu diria, por definição, Deus é a unidade sobre a qual as reivindicações morais são baseadas. Essa é uma definição certa, ok? Se existe um Deus, qual é o propósito da vida? Bem na tradição cristã, o propósito da vida é se envolver em autossacrifício para cima, para que o reino dos céus possa ser estabelecido na terra. Então você está tentando chegar ao céu e evitar o inferno. Sim, essa é uma boa maneira de... Essa é uma boa maneira de pensar sobre qual é o propósito do céu.
Você entende? Então aqui está o negócio no mínimo. No mínimo, entrar no oposto do sofrimento. Que tal se sem pudermos, fim. ok? E por isso, não devemos tentar alcançar sofrimento infinito no planeta Terra. E se pudermos alcançar sofrimento infinito no planeta Terra sem Deus, você quer dizer, se pudermos fazer isso sem Deus, então isso derrota sua reivindicação. Bem, sim, exceto que não. Você contornou minha definição inicial. Porque eu disse que, por definição, Deus era a fonte unificada de moralidade e, portanto, se nos envolvermos em um exercício moral quando você estiver... Quando você realmente faz engenharia reversa e o leva à Terra, você é um psicólogo. Realmente, parece que só tem que lidar com a motivação. As pessoas estão dizendo que existe um Deus. Ah, é mais específico do que isso? Bem, então deixe-me perguntar isso. Então, se existe um Deus e não existe um código moral, você vai seguir. Depende de como você define seu benefício. Se for via suas custas, você ainda se Deus desceu. Aqui está meu código moral e você deve seguir. Mas mesmo se você ainda vai acabar no inferno, você vai seguir. Bem, essa foi a questão que foi colocada em prática e para Cristo. Certo, porque eles foram obrigados a... Espere, estou respondendo sua pergunta. Eles foram seguidos, eles eram obrigados a resistir a provações que quebrariam qualquer um e manter sua orientação ascendente independentemente. E eles fizeram isso com a motivação de acreditar que este Deus onipotente e amoroso, de alguma forma, o transformaria em Então eles ainda fizeram isso apenas Então, para quando seu você não benefício. está bem, vamos definir sim. Vamos definir benefício como se eu fizesse algo por sua irmã. Isso seria para seu benefício. Como você está definindo seu benefício? Você quer dizer um de seus caprichos gratificado agora? Ou você quer dizer você e todos que você ama e conhece? Durante algum período de tempo razoável. Então, quando que você quer dizer você está falando? Eu acho que você está falando sobre algo que é mais dopamina. Você está falando sobre moralidade? Você está falando sobre algo que é mais serotonina. Então você e eu concordamos muito, quero dizer. Quando se trata de falar sobre como os homens devem ser você e eu estamos 100% de acordo. Nós simplesmente não concordamos que Deus é a única coisa que fornece moralidade. Não é uma justificativa, é uma definição. Qual é a diferença entre uma definição e uma justificativa? Quero dizer, em última análise, Temos que definir o que estamos falando antes que possamos apenas então aqui está minha Eu opinião. disse que Deus, entre outras coisas, eu sou realmente um não eu não sou teísta. ateu. Eu acredito que a condição humana é significa. Eu não acredito que você possa concluir que existe um Deus. E eu não acredito que você possa concluir antes que existe um Deus na mesma posição agora. Com isso, eu não me importo. Eu ainda acordo todos os dias e tenho motivação para ser uma pessoa moral. Definir moral. O que eu deveria fazer? E como você e o que eu deveria fazer? Tudo se resume ao que não apenas me beneficia todo o planeta, que beneficia todo o sistema. Toda a sua perspectiva moral vem do pensamento linear. E quando você olha para a realidade do universo, é realmente mais holístico. Então, quando você olha como Aristóteles, quando ele disse que tinha que haver um imóvel movido ou uma causa ele não definindo Deus de uma perspectiva linear. E você faz o mesmo com moralidade e você faz o mesmo com propósito. Eu rejeito isso. Como minha definição de moralidade é hipoteticamente diferente da Porque sua? você está dizendo que há algo que existe no vácuo, que existe por si só, e nada no universo existe no vácuo. Nada existe. É toda uma moralidade baseada em sistema. É uma realidade baseada em sistema. E é isso que o... Existe uma estrutura hierárquica. São algumas coisas mais importantes do que outras. Acho que algumas coisas levam a mais benefícios. Então, por sua própria definição, algumas coisas são mais importantes do que outras, sim. O que é pausa, aí você foi eliminado pela maioria. Como você está indo prazer em conhecê-lo? Eu acho que desde que você disse que moralidade e propósito não podem ser encontrados dependeria apenas do que você está se referindo. Está dizendo uma descrição de suas preferências dentro da ciência. Mas que você tem que dizer que vem da ciência. Heresy é como um ateu agnóstico. Não sei se Deus existe e não acredito que Deus exista. E os únicos que eu realmente rejeitaria, o onisciente todo-poderoso. A noção perfeita de Deus que muitos cristãos gostam. Prescrever-se. Então eu acho que como isso é relevante para esta afirmação?
Você está baseando uma posição de moralidade e propósito em alguma noção de Deus, que não é o mesmo tipo de noção de Deus que os cristãos típicos prescreveriam. Sua noção de Deus é o quê? Cristãos típicos, sim. Normalmente, quando falam com os cristãos, eles dizem que acreditam no conhecimento. Que tal o cardeal Newman, que definiu Deus como consciência? Ele é uma grande influência em toda a teoria social católica. Que tal aquele cristão com certeza? Eu sou assim. Você acredita no Onisciente Todo-Poderoso. Toda boa noção de Deus. O que você quer dizer com acreditar? Você acha que é verdade? Essa é a definição circular? O que você quer dizer quando diz que acredita? Como isso é circular porque você não adicionou nenhum conteúdo à resposta? Substituindo a palavra verdadeiro e acreditar. Eu disse que você acha que é verdade. Tudo bem. Então, se você acredita em algo, você aposta sua vida nisso. O que você quer dizer com isso? Você vive por isso e você morre por isso. É isso que quero dizer com isso, não é algo que você diz. Não é algo associado à consistência lógica. Não é declarativo, não é proposicional. Não é uma invenção da sua imaginação. É o pressuposto de sua atenção e sua ação. E você está fragmentado. Caso em que você adora vários deuses, ou há alguma unidade na parte inferior que faz de você uma força imparável. Ok, então você está dizendo que não acredita em algo não morresse por isso? Não, realmente não. Ok, então como você definiria a crença? Algo que você diz, ok. Então eu explico como eu poderia acreditar que é o caso. Mas se alguém como ameaçou minha vida fé, eu mentiria para poder salvar minha vida direito. Como eu acho que você faria isso também? Você não mentiria. Não tenha tanta certeza de que você não mentiria para salvar sua vida. Quanto você sabe sobre mim? Eu não menti para salvar minha carreira. Eu não menti para salvar minha prática clínica. Você mentiria para gostar de salvar seus filhos? Eu não acho que mentir iria salvá-los. Não pode haver uma circunstância, logicamente, que mentir poderia salvar alguém. Sim, e se você está mergulhado em pecado, você provavelmente viverá em circunstâncias como essa. Vou te dar um exemplo. Se você como a Alemanha nazista, e é o caso que há judeus em seu sótão, e você está tentando ser mentiria para gostar dos nazistas. Se eu tivesse feito tudo o que eu poderia muito bem, então eu não estaria nessa situação. Você mentiria para começar. É hipotético e não é. Você não pode responder hipoteticamente. Não, eu não posso responder a uma hipótese como essa porque é apenas... Você não pode responder a uma hipótese como essa porque é apenas olhar. Não jogue. Eu não estou jogando. Sim, você é... Se você me apresentar um intratável, escolha moral que é despojada de contexto, e você me encosta em um canto, você está jogando. Eu acabei de te dizer, eu faria tudo o que pudesse. Para ter certeza de que nunca estou nessa situação, quando você chegar lá, você cometeu tantos erros que não há nada que você possa fazer. E não é um pecado nascer na Alemanha nazista e tentando proteger as pessoas com quem você... Como você poderia ver um amigo judeu? Eu acho que você deveria simplesmente desistir dessa linha de questionamento. Desista apenas como tentar esclarecer sua posição. Por que você não gosta comigo fazendo essa pergunta? Como eu poderia te perguntar, é apenas uma hipótese onde você é como se colocasse vidas de judeus em jogo na Alemanha nazista? Isso é apenas uma hipótese básica. Obviamente você mentiria nesse cenário. Mas você não está tentando responder a essa pergunta. O que é tudo por algum motivo. Eu acabei de te dizer porque você é antifascista. Assim você é antifascista. Você está perguntando o que eu só estava perguntando. Apenas esclarecendo. Ok, estou respondendo a esta causa hipotética. Estou respondendo de uma forma hipotética que não acha aceitável. Obviamente, porque eu me importo com a verdade. Logicamente, porque isso já... Como se fosse no passado, você não tem um dispositivo de viagem no tempo. Estamos trazendo isso lógico, hipotético, até mostrar que em algumas circunstâncias isso acontece. Dentro do mundo real, você mentiria para salvar a vida das pessoas. Sua definição de verdade não é realmente como normalmente a usamos. Então, o que você está tentando fazer é tentar turvar as perguntas. Você acredita nisso? Você acha que isso é verdade? Você não precisa responder às perguntas. E muitos cristãos não gostam disso, porque eles veem claramente que você realmente não gosta. Você pode imaginar que eu estava em uma situação em que o melhor que pude fazer, como consequência dos meus erros anteriores, era contar a menor quantidade de mentiras que eu poderia conseguir. Mas isso provavelmente indicaria que eu tinha feito todos os catastróficos no meu caminho para lá. Então você mentiria para salvar a vida de alguém. Você acredita, mesmo que você goste de mentir nesse Então, não cenário. sem o contexto que eu coloquei, Você não estava disposto a morrer por isso. Então não deixar outras pessoas morrerem por isso. Então, aparentemente... você está fazendo exatamente o que eu disse. Você estava fazendo no início da conversa. Você está gerando um impossível, hipotético restrito sem precursores para me encurralar. Como é possível há algo contraditório sobre isso? Prazer em conhecê-lo também tenha uma ótima conversa, sim. Minha próxima afirmação é que todo mundo adora algo, incluindo ateus, embora eles possam não saber disso.
Oi, bom trabalho. Obrigado, e aí? Eu sou Zina, então quero começar definindo termos. Como você define adoração? Então, quase como ter uma preferência sobre algo em vez do outro. É uma hierarquia de preferências. Sim, e você usa para direcionar sua atenção certo. Então, o que quer que você esteja atendendo, você está adorando certo. Então, eu meio que me familiarizei com sua ideia de como essa hierarquia carregada de valor. Certo. E você meio que faz uma pausa aqui na parte inferior desta hierarquia. Você chama de superior ou inferior. Na parte inferior da hierarquia. Isso. Essa prioridade fundamental em sua vida será considerada Deus. Isso mesmo, correto. Sim, certo. Estou tentando imaginar uma situação poderia haver que alguém tem uma prioridade em sua fundação. E é diferente de outra pessoa ou definitivamente certo para que possamos ter diferentes concepções de Deus. É por isso que lutamos certo. Então, essencialmente, não há um Deus. Mas existem vários deuses. E esses deuses existem em algum reino da verdade, como é verdade que essa pessoa tem um Deus e existe sim. Provavelmente é melhor pensar nisso como vários valores, mas que há uma hierarquia de valores com algo na parte inferior, certo? Mas no fundo é Deus. E aí está uma definição, sim. Sim, então no fundo está Deus e todos os. Pode haver várias pessoas com diferentes concepções de Deus. E cada um deles é válido e sendo chamado de Deus. Então existem vários deuses que existem. Depende do que você quer dizer com válido até agora, tudo bem. Mas depende do que você quer dizer com válido. Porque eu diria que algumas concepções fundamentais não funcionam quando são implementados. Então, se você colocar a coisa errada na fundação, você acaba no inferno, por exemplo. Isso é o que acontece em estados totalitários, ok? Sim. Então você está dizendo que eles não são todos os princípios fundamentais não são iguais, mesmo que eles possam ser igualmente básicos. Então o que torna um tipo de inquilino fundamental como melhor do que outro? Essa é uma excelente pergunta. Uma iterabilidade. Imagine que você joga um jogo com alguém e você é uma criança. Divertido, então você joga de novo e de novo e de novo. Então Repetição é sim. É jogabilidade em várias iterações. Então você tem um amigo e um amigo é melhor do que ter um jogo. Então essa é uma amplitude de aplicação, é outra. Então se é só para mim agora, não é tão bom quanto algo que seria benefício para nós dois ao longo do tempo. Certo. Então estamos explicando características semelhantes que podem ser aplicadas de valores fundamentais semelhantes. Mas por que essa iterabilidade o torna melhor? E o que significa melhor? Bem, uma marca registrada de melhor provavelmente será selecionada voluntariamente. Certo, então é um convite. Outro tipo descritivo de qualidade. Então estamos falando sobre características que em algum tipo de sistema, com objetivo e saída sendo como. Poderíamos talvez dizer felicidade, certo? Ou algum tipo de harmonia sim. Isso é melhor não felicidade precisamente, porque é muito curto prazo exatamente. Então como alguém que é ateu certo, posso explicar isso dentro de um sistema. Há coisas que podemos ver como melhores ou piores para atingir esse objetivo. Ou atender a essa saída, mas quando é o que estamos interessados. É o que poderia fazer essas coisas independentemente de qualquer sistema certo. Bem, imagine que você configura um sistema e o implementa. E produz os resultados opostos aos quais você pretende, ok. Que não é um bom sistema exatamente então, certo. Os princípios fundamentais estão faltando. Porque quando você os implementa, o jogo degenera em vez de se mover em direção ao objetivo certo. Então estamos falando sobre um sistema que quando falamos sobre algo ser moral, certo, apenas absolutamente moral. Isso significa que sem um sistema essa coisa é simplesmente moral sem razão. Como postura independente essa coisa é boa. Então estou tentando descobrir se tal coisa pode existir. E se sim, você acredita que essas coisas são morais? Estar em si mesmos como auto-evidentemente moral. Ou são morais de acordo com o sistema? Eu não posso defini-los com mais precisão do que eu já fiz realmente bem. Em relação à moralidade, quando falamos sobre Deus e religião, esses princípios morais e religião, certo? E Deus existe como bom porque é Deus, né? Então é evidente, certo, sem qualquer tipo de objetivo ou saída. Essa coisa é boa, então eu quero descobrir como há um elemento disso que é verdade. E assim, por exemplo, na história de Jó, Jó é injustamente torturado em consequência de uma aposta entre Deus e Satanás. Então, trabalho é emblemático de alguém que está sendo ferido sem motivo aparente. Ok, então a resposta de Jó a isso é que ele se recusa a perder a fé em si mesmo. E ele se recusa a perder a fé na bondade final de estar bem.
E essas são decisões axiomáticas, eles não são exatamente dependentes de evidências, porque ele está sofrendo. Há uma arbitrariedade nisso que lembra o que você afirma. Então estou essencialmente tentando descobrir que algo pode ser bom como postura independente. Algo que pode ser bom. Eu não sei o que você quer dizer com postura independente. Então quero dizer independente das pessoas. Independente das pessoas, podemos usar isso então eu quero ser mais específico. Algo que pode ser bom certo, independentemente de qualquer objetivo final. É apenas bom não. Eu acho que bom está amarrado com objetivo, ok? Eu concordo completamente em certo sentido. É por isso que o objetivo religioso do estabelecimento do céu é do reino dos céus na terra. É dependente de metas, ok, certo? Então é em referência a um objetivo. Então, ou o objetivo seria a imitação de Cristo. O objetivo de alguém pode ser algo que não abrange estar em congruência com Deus. Ou estar com Deus não. A coisa que eles querem estar em congruência com Deus. Isso mesmo. Isso é bom, isso é ótimo. A coisa que eles querem estar em congruência com é fundamentalmente equivalente ao seu Deus. Então o que faz de alguém um cristão? E o que faz alguém não ser cristão? É isso que estou tentando descobrir, porque essa é uma boa pergunta. Bem, provavelmente, a resposta mais profunda para isso é a vontade de carregar voluntariamente e subir a colina. Independentemente das circunstâncias, ok? Para que alguém possa acreditar, alguém pode ter um Deus porque na sua definição, sua primeira preferência que é Deus, né? Para que alguém possa acreditar em Deus certo, e não ser um cristão certo sim. Bem, há uma declaração que Cristo faz nos evangelhos. Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não que eles estejam dizendo que acreditam em Deus. Mas eles simplesmente não sei. Que estou dizendo é que o próprio Cristo aponta que há uma diferença entre as pessoas que dizem acreditar e pessoas que agem, e a questão fundamental é a ação, ao invés da crença declarada. Mas ele também diz que você sabe, para ser salvo certo, você deve acreditar que Deus morreu por seus pecados ou que Deus ressuscitou de alguma forma. Então é como. Eu não acho necessariamente que podemos tirar da Bíblia como agir de acordo com Deus significa necessariamente. Ou agindo de acordo com você sabe. Os princípios de Deus, como por exemplo, como você fala, significa que eu não vejo como você pode obter nessa interpretação e então você sabe meio que nos justificou. Eu não acho isso. O fato de você sacrificar é suficiente para torná-lo cristão. Então podemos repetir mais uma vez o que você acredita que torna alguém cristão. Há muitas coisas, mas um dos mais fundamentais é que você acredita que o próprio cosmos é fundado no princípio do voluntariado, autossacrifício mais bem fundado. Deixe-me oferecer-lhe um exemplo contrário. Para que eu pudesse assumir que as regras de poder, e para que minha assunção seja se eu puder fazer você fazer isso, eu ganho certo. E eu posso encontrar uma sociedade inteira sobre isso. A propósito, isso acontece muito. É também assim que as sociedades tendem a degenerar. Essa seria uma sociedade fundada no princípio de que você começa a sacrificar, e eu não tenho que direito. Agora mesmo, o contrário disso seria algo como você desiste voluntariamente e com coragem. Todas as coisas que você precisa para se situar corretamente em relação ao futuro. E outras pessoas, certo. Então há uma harmonia. É por isso que falei sobre harmonia antes. Então você navega sua vida de acordo com este princípio de autossacrifício. Posso dizer dessa forma. Sim, você definitivamente poderia dizer dessa forma. Isso é exatamente certo, e navegar é o termo certo. Então alguém não precisa ter nenhuma consciência de Cristo, da história de Jesus e eles, mas digamos que 60% de suas ações ou mais qualquer tipo de métrica que você deseja usar estão em linha com este autossacrifício, sim. Sim. Os pensadores cristãos da Idade Média lidou exatamente com esse problema. Quando eles estavam falando sobre os filósofos pré-cristãos, por exemplo, eles notaram a semelhança, vamos dizer, entre o pensamento grego pré-cristão e o pensamento cristão presumir posterior, que havia atores morais fora do domínio cristão. Ali mesmo era assim que o pensamento cristão é aquela pessoa, bem até certo ponto novamente. Isso é uma questão de definição, porque eles não estariam proclamando proposições cristãs, mas eles estão agindo fora do padrão certo. Então sim. Então você imagina que o cristianismo completo envolveria uma dúzia de coisas, e você pode imaginar alguém que não sabe nada do cristianismo dizer atuando 8 deles certo? Então eles seriam 8, 12 cristãos ou algo assim, bem? Mas ser como um cristão completo, como alguém pode dizer que sou cristão como sou cristão? Não 8, 12, mas Christian.
Bem, eu hesito em fazer isso pessoalmente, porque eu acho que é o tipo de objetivo que você tem muito cuidado proclamando o técnico. Mas a crença não é necessariamente ser principalmente cristã. Não é necessária 8, 12 ou... Você sabe Bem, direito. depende do que você quer dizer com crença. Veja, eu diria que representar o padrão é a forma mais profunda de crença. Agora você poderia adicionar a isso o que você diz. Você sabe que talvez na situação ideal, como você age e como você diz, e o que você imagina e o que você diz. Mas você pode imaginar um hipócrita que diz todos os tipos de coisas maravilhosas. E você pode imaginar outra pessoa que age de uma maneira muito positiva, mas não proclama nada. Então o que estou vendo é como um descritivo realmente RAM. Análise abrangente, mas descritiva da ação humana. Pensamento humano e pelo qual podemos caracterizar as pessoas e colocar as pessoas em caixas. Mas não vejo por que em caixas quando digo em caixas. Quero dizer como eu posso categorizá-lo com base necessariamente em suas ações, o que você diz, mas com base em suas ações que você é mais ou menos cristão. Coisas assim para que possamos categorizar as pessoas como cristãs. Bem, eu diria mais ou menos voluntariamente abnegado. Isso também é o que chegamos, embora é que alguém pode ser 60% ou 70% cristão, baseado em simplesmente agir. Em que você Richard sabe. Dawkins é assim. 2, assistir esse debate. Vamos fazer uma pausa lá. Você foi Muito bom, muito maioria. obrigado, realmente muito atencioso. Ei, Dr. Peterson. Como você está, Prazer Danny? em conhecê-lo. Qual é o seu nome? Você está dizendo que os ateus adoram coisas ou pessoas ou lugares, seja o que for? Você pode ser muito claro sobre sua definição de adoração novamente. Participar para priorizar e sacrificar por ok. É isso que é o seu entendimento de adoração. Bem, eu poderia dar mais, isso vai servir para o tempo que temos ok. Os católicos atendem a Maria. Bem, sim. Ok. Então eles se encaixam nessa descrição de adoração. Sim, então você diria católicos e outras pessoas que Reverend Mary, como a tradição ortodoxa oriental, adorar Maria bem. Eles podem não colocá-la no lugar Mas mais você alto. Colocaria dessa Não, forma. você acabou de dizer isso. Agora você está Ainda pegando há de uma volta. hierarquia, ok? Há uma hierarquia, mas dentro há algo no topo. Tudo bem, você pode adorar. Maria é bastante acima da hierarquia. Mas não no topo. Vamos repassar sua definição de adoração. Qual é a sua definição de adoração? Atender para fazer priorizar. Os católicos se sacrificam por... O que os católicos atendem? Eles priorizam Maria sobre todos os outros seres humanos. Não, eu não disse no geral. Eu não adicionei isso ao meu. Você entende? Eu disse que havia uma hierarquia também. Você atende para que possa atender a algo trivialmente. Ou você pode cuidar disso profundamente. E agora você está adicionando coisas à definição original. Eu adicionei a parte da hierarquia no início. Você está familiarizado? Apenas não entendi. Você está familiarizado com a Imaculada Conceição. Porque isso é relevante porque você vai a uma igreja católica. Ou você participou. Você está interessado no catolicismo. Você tem certeza. Tudo bem. Você está familiarizado com suas doutrinas. Um pouco bem. Você está familiarizado com suas doutrinas. Como eles consideram Maria. Por que você está me perguntando Porque isso? você é um cristão. Você disse que eu não reivindiquei isso. O que é isso? É isso, cristãos versus ateus. Eu não sei, você não sabe onde está agora. Não seja um espertinho bem. E quero dizer, ou você é cristão ou não é. Se você é um espertinho. Ou você é cristão ou não é. Qual é? Eu poderia ser qualquer um mas deles. Eu não tenho o que te dizer. Você não tem que me dizer. Tive a impressão de que fui convidado para falar com um cristão. Eu não estou falando com um cristão. Não, você foi convidado para... Acho que todos deveriam olhar o título do canal do YouTube. Você provavelmente está no vídeo errado do YouTube. Você é realmente algo. Você não é eu. Mas você realmente não é nada certo. Você não é um cristão bem. Eu terminei com ele. Prazer em conhecê-lo. Qual é o seu nome? Olá, Gerard. Prazer em conhecê-lo, então, você disse, essa adoração é quando você prioriza e sacrifica por algo certo. Sim, ok. Mas há uma hierarquia lá. Claro que sim. Eu priorizo e sacrifico por minha esposa mais do que eu priorizaria e sacrificaria uma pessoa aleatória na rua, certo? Provavelmente sim, presumivelmente. Eu adoro. Eu vi alguns muito ruins. Casamentos muito ruins, assumindo um bom casamento. Você está dizendo que eu adoro minha esposa. Estou tentando definir a É adoração. isso que estou pedindo, então priorize e sacrifique você. Eu faço quanto mais alto estiver na hierarquia. Quanto mais o que você está fazendo é semelhante a adorar, mesmo em seus atos triviais de atenção. Você está priorizando e participando da adoração, mesmo que você não saiba disso. Bem no que diz respeito à sua esposa. Então por que você valoriza a sua esposa? Você faz por que valorizar sua esposa? Então eu priorizo e sacrifico por ela, certo? Então está dentro de os limites do amor, digamos com certeza. O que mais serve?
O que mais o que serve ao seu amor em seu casamento? Eu quero dizer, sou casado com minha esposa porque a amo. Também por isso que priorizo e sacrifico por ela. Eu certamente não pensaria que a adoro. E eu não acho que ninguém mais faria isso. Você está fazendo essa definição, ok? Sim que há uma hierarquia de prioridade atencional. E conforme você sobe ou desce, dependendo se você pensa nisso como uma pinnacle ou uma base, você se move mais em direção à adoração certa. Então, mesmo as pequenas coisas, eu vou te dar um exemplo. Imagine que você vai a um encontro M&M. Bem, imagine que seu objetivo é um relacionamento de longo prazo como um casamento. Agora imagine que seu objetivo é gratificação sexual de curto prazo. Seu padrão de atenção vai variar durante a data. Depende do seu fim final. Claro que essa é a hierarquia. A maneira como você cuida de sua esposa depende de seus objetivos finais. Mesmo que você não saiba... Então, em que ponto é a adoração? Porque parece que você está dizendo que a adoração é quase não é um binário, certo? Tipo de pergunta. Quando é adoração? Ao invés de apenas eu amo minha esposa. Quanto mais perto você chegar do topo... Quanto mais é como se fosse mais como o quão perto do topo. Porque acho que não adoro nada. E se você está dizendo que atingir um certo limite para que seja adoração, é possível eu não venero nada, então, né? Não é possível que você não adore nada. O que eu adoro, porque você não iria participar bem, amor. Então você acha que eu adoro o amor? Você atende em consequência do amor. Eu digo que estou tentando definir algo. O que você quer dizer com adoração? Eu te disse o que eu quis dizer. O que você quer dizer? Então eu quero dizer que um trabalho é algo pelo qual você tem uma visão reverente, de uma maneira em que você acredita estar acima e além do normal. Coisas que você gosta. Como você... Então você tem essa atitude em relação à sua esposa? Eu tenho que você a privilegia. Em comparação com outras mulheres, claro que eu a privilégio em comparação com outras mulheres. Eu não a adoro, nem ela me adora. Nem ela me adora pela definição que você acabou de oferecer. Sim, você faz, porque nós conversamos. Você acabou de oferecer uma definição que envolvia priorização bem... E pensando que ela é divina, acima e além do que uma mulher natural normal pode ser. Não, outras mulheres não. Qualquer ser humano poderia ser. Ou priorizá-la sobre qualquer coisa. Você está fazendo a suposição de que ela então você está fazendo a suposição de que a coisa na parte superior ou inferior tem algo a ver com a adoração. E eu estou dizendo que não é verdade. É uma hierarquia de priorização. E há algo na parte superior ou inferior, dependendo da metáfora. Ou você está fragmentado e confuso. Essas são as únicas opções. Então vamos dizer que você está indo em muitas direções. Ou você está indo em uma direção... Então vamos supor que estou fragmentado e confuso. Você concorda que eu não adoro nada? Não, então você adoraria várias coisas. Como? Mas então qual é o limite quando é adoração, certo? Eu disse que quanto mais perto você chega da pinnacle, ou mais perto... Quão perto você pode me dar algum tipo de métrica? Eu tenho que chegar a este pinnacle. Você sabe a diferença entre literatura barata e literatura profunda, sim. Ok, esse é o mesmo problema. E como você distingue entre eles? Qual é a diferença entre barato e profundo? Quero dizer, é realmente uma coisa baseada em opinião certa. É assim, é apenas uma opinião de que Dostoiévski é melhor do que uma revista pornô. Bem, eu falei com pessoas que pensam que matar um Mockingbird é barato. As pessoas vão diferir sobre isso. Só porque as pessoas são estúpidas sobre as coisas, não significa que a opinião deles é válida. Isso é certamente verdade. Bem, deixe-me perguntar. Eu concordo com isso. Bem, você acha que existe uma hierarquia na qualidade literária? Eu acho que há uma hierarquia até certo ponto na qualidade literária. Mas acho que quando você chega a um certo limite... É apenas opinião como eu concordo. Dostoiévski é melhor do que uma revista. Scott Fitzgerald é melhor que Ernest Hemingway. Eu não sei sim. Justo o suficiente porque... Por que você acha que por causa do que é um livro, que a literatura é Dostoiévski, ele segue o que a literatura é o propósito de... Mais do que a revista pornô. Ok, bom. Então é sobre propósito. Então deixe-me sim com certeza. Deixe-me dar-lhe um analógico então, ok? Profundidade de adoração é análoga à profundidade de significado literário. E quanto mais perto você chega do que é profundo, quanto mais religiosa e adoradora a sua prática, você também, e talvez você não saiba mas algo precisa ser ou você está confuso. Bem, então use sua analogia então. Eu tenho que ir para que seja adoração. Eu tenho que ser apanhador no centeio. Eu tenho que ser guerra e paz. Ou depende do que você está procurando. Você alegou que eu adoro algo. E eu quero ter uma vida profunda e significativa. Então você tem que ir até o fundo ou o topo. E na medida em que você é capaz de fazer isso, porque senão você estará fragmentado e miserável e cheio de ansiedade e sem esperança. Então eu tenho que adorar algo para ter uma vida significativa. E se eu adorar, não há diferença entre essas duas coisas, ok? Eles são a mesma coisa, então se eu não adorar nada... Minha vida não terá significado bem, correto. Essa é a definição de niilismo, ok. Então se eu sou um niilista, eu não adoro nada que seja verdade. E então você... Você acabou de dizer que todo mundo adora algo. Que há uma classe de pessoas que não se sai bem. Eles são incoerentes em sua adoração.
oração e gestos com as mãos como esse não vão ajudar. Tudo bem, sim. Bem, ok. Olhe, se você é incoerente e fragmentado e sem rumo, que é o que acontece. Se seus objetos de adoração são desestruturados e caóticos, então você vai ficar ansioso e sem esperança, que acontece que é um argumento técnico. Mas há nihilistas felizes. Como você explica que existem nihilistas felizes, então? Porque você acabou de dizer o mero fato de você afirmar que existem nihilistas felizes não torna isso verdade? Qual é a sua evidência de como você mede o nihilismo? E como você o associou à felicidade? E qual é a sua definição de felicidade? Você os comparou a pessoas religiosas? Porque se você fizer a propósito, é claramente o caso que as pessoas religiosas a longo prazo ter melhor saúde mental. É um fato bem documentado na literatura psicológica. Então sua reivindicação é apenas uma reivindicação que não se sustenta em nada. Você discorda da afirmação de que existe até mesmo um nihilista feliz? Isso, ok. Você concordaria? Existe pelo menos um nihilista feliz no universo. Eu tenho. Não é uma questão que tem algum significado no que me diz respeito. Porque depende do que você quer dizer com feliz. E depende da duração que você está tentando calcular. De vez em quando, provavelmente há alguma alma iludida que pensa que é um nihilista, que está momentaneamente satisfeito consigo mesmo, mas como uma estratégia de longo prazo para lidar com o futuro, para se dar bem consigo mesmo, infelizmente está faltando. É por isso que Nietzsche avisou que quando Deus morreu, como ele anunciou em 1850 que as pessoas seriam inundadas com niilismo sem esperança dominado pela ansiedade. E era isso que os atrairia para o exemplo. Por exemplo, para os falsos deuses do totalitarismo, que é exatamente o que aconteceu porque todo mundo adora algo. Mesmo ateus que pensam que não. Não existem cristãos infelizes ou crentes dedicados, então adorar algo não é suficiente, nem necessário para a felicidade, então bem. Coisas terríveis podem surgir em seu caminho. E isso acontece, independentemente, mesmo quando as circunstâncias se tornam profundamente problemáticas, que a forma como você é orientado faz uma grande diferença. Então eu vou te dar um exemplo. Então, o livro de trabalho lida com a questão do sofrimento injusto. Então o trabalho é um bom homem, que tem tudo tirado dele no mais doloroso possível maneira de acertar uma aposta. Certo com Satanás. Sim, e então, ele faz a presunção axiomática de que ele não perderá a fé em si mesmo do próprio ser. E isso o ajuda a permanecer calmo e voltado para o futuro, durante seu tempo de julgamento. Ele não amaldiçoa absolutamente a Deus. Não. Sua esposa diz a ele para fazer isso. Minha afirmação final é que os ateus aceitam a moralidade cristã, mas negar as histórias fundamentais da religião. Olá, é muito bom conhecê-lo. Qual é o seu nome? Eu sou Ian. Oi, Ian. Sim, então Deus diz que você pode possuir pessoas como você pode vencê-los com uma vara também. Ele comanda genocídio em Deuteronômio e em Números e em Samuel. Quero dizer, eles têm um maldito churrasco de bebê em Números. Como é tudo isso de acordo com a ética cristã? Não! Então Deus não se encaixra na ética cristã? Bem, a biblioteca bíblica é uma história contínua. E tudo escrito nele tem que ser contextualizado por todo o texto. Há 65 mil hiperlinks no texto bíblico. E você pode tirar pedaços dele fora de contexto e criticá-los. E é isso que você está fazendo. Mas isso é um erro. Eu acho que é um erro analítico. Porque você está colocando a carroça na frente dos bois. Eu realmente acho que... Não, eu acho que se dissermos que algo é ética cristã, então eu acho que todos os livros, essencial para o cristianismo, se encaixaria com ele como personagem principal. Quando estamos falando sobre como você lida com a moralidade da guerra, então como você acha que deveria lidar com a moralidade? Com certeza, eu sinto que a moralidade... Como eu sinto que a ética cristã... é meio que eu acho que só acho que é tipo um absurdo dizer que Deus não se encaixa dentro da ética cristã. Eu não sei o que você quer dizer com um absurdo. Que jogo você está jogando com isso? Eu só acho que é um absurdo dizer que Deus não se encaixa na ética cristã, que como Deus cristão não é assim ética cristã. Eu disse que as declarações específicas que você fez não levam em consideração o contexto das histórias. E para que sua abordagem analítica esteja com defeito, certeza não coloque palavras na minha boca. Claro, então vamos passar pelo exemplo. Aí peço desculpas. Então vamos passar pelo exemplo. Então, em Samuel 15:3, Deus diz, vai e mate os amalequitas, massacrar os homens, as crianças, os bebês. Qual é a justificativa para isso? Aqui dentro, aqui em linha. Essa é uma boa pergunta, Eu realmente não sei o que fazer com o terrível sangue encharcado, história saturada do passado humano.
Eu não sei e acho que ninguém sabe. Quero dizer o que você tenta fazer em sua própria vida. Tanto quanto eu posso dizer é conduzir-se de uma maneira que torna essas coisas muito mais improváveis. Eu concordo totalmente que estamos todos sobrecarregados com o problema que nos trouxeram aqui. Não somos sim. Mas este foi ordenado por Deus. Esse é o problema que o diferencia de qualquer outra coisa. É que este é Deus dizendo: vai e faça essa atrocidade você já. Você acha que existe algo como uma guerra justa? Eu sou cético. Não tenho certeza. Provavelmente seria situacional. Bem, certo. Certo, justo o suficiente. Mas este certamente não foi uma guerra justa. O contexto para o massacre amalequita é que 400 anos antes eles lutaram uma batalha que perderam. E Deus diz que é isso. Eu vou limpá-los da face da maldita terra. E 400 anos depois, ele comanda os israelitas a genocídio, seu grande. Ótimo, bisnetos, que não é uma guerra justa. E também um genocídio não é uma guerra. Bem, um genocídio pode ser uma Mas guerra. absolutamente não olhe. O genocídio dos amalequitas, os homens, as mulheres e os bebês. Isso não é uma guerra, os bebês não são combatentes. Olha, eu já disse isso. É muito difícil olhar para o passado encharcado de sangue e saber exatamente o que fazer sobre isso. A resposta que dei ao cavalheiro que estava sentado aqui antes de você é que é necessário ler um texto como a Bíblia, em todos os seus níveis de análise simultaneamente, e há uma moralidade direcional que emerge ao longo do tempo, que tem suas raízes no Antigo Testamento, por exemplo, com suas restrições contra assassinato, especificamente, que se manifesta nos textos cristãos, como a insistência no auto-sacrifício voluntário, como a crença fundamental. Isso é um ethos profundamente anti-violência. Você tem a crença em sua teologia? Bem, o que você acha disso? Espere um segundo agora corrigir então, o que... Então estou prestes a abordá-lo, mas você acha abordando que Deus é por sua própria essência perfeito. Você terá que fornecer mais certeza. Apenas como mazimamente ótimo e todos como as grandes qualidades de fabricação. Então, ok, então uma coisa perfeita muda. Uma coisa perfeita revela. Como mais e melhores informações uma coisa ao longo perfeita. Do tempo. Diria aqui está o que aqui é bom. Está a coisa absolutamente boa a fazer em todas as circunstâncias no tempo. Bem, sabemos um pouco disso. Espere e diga a verdade. Isso é totalmente bom. Mas presumivelmente não. Você não pode ficar porque é um homem forte. Isso é totalmente bom. É um homem forte da minha posição. Então o argumento não é esperar. Espere um segundo. Você disse encontre uma máxima que seja transcendente em todas as situações. Eu não disse nenhuma dessas palavras. Não tenho certeza que conversa você está se referindo. Não seja um espertinho, me desculpe. Sério, eu quero dizer isso. Se vamos ter uma conversa séria, conduza-se corretamente. Ok. Reformular sua pergunta para que por que eu devo ter perdido. Eu tentei responder então em minha mente, Eu acho que, pelas minhas luzes, um ser perfeito não muda um ser perfeito. Se eles são maximamente bons. Maximamente moral, nossa compreensão do ser perfeito muda. Nosso entendimento Mas como podemos distinguir entre isso no nível humano? Eu concordo como podemos distinguir entre isso, embora no nível humano. Então distinguir entre si. Entre nossa compreensão transformadora da perfeição e a própria perfeição entre nossos. Nós só podemos só podemos ver através de nossas próprias lentes. Presumivelmente, um ser perfeito estaria revelando todos esses aspectos se Deus estiver fora do tempo. Eu não sei como um Deus que está fora do tempo está revelando coisas diferentes em momentos que parece incoerente para mim. Imagine algo que é perfeito, certeza e completa certeza, ok? E está tentando se comunicar com criaturas que são qualquer coisa. Mas com certeza, bem, eles vão errar. Com certeza. Agora você espera um segundo. Você culpa os intérpretes ou o próprio fenômeno. Ou assim como, por exemplo, você é perfeito para cuidar de sua consciência. Aguentar. No momento em que Deus é literalmente aquele que ele nos poderia ter de uma forma em que sempre seríamos receptivos a onde não temos que atravessar como uma curva de aprendizado. Você sabe que talvez manter o livre-arbítrio milhares de anos no futuro. Façamos também se você acredita em um Deus onisciente. O livre-arbítrio é impossível. Porque se espere um segundo, não vamos esperar. Porque você jogou o livre-arbítrio na mistura. Bem, essa foi a resposta à sua pergunta. Sim, e você disse por que Deus não... Bem, você sabe, são 1000 anos de pensamento profundo. Filósofos discordariam de você. Sim, e 1000 anos de... Ou pelo menos como nos últimos 50 anos de filósofos discordariam de analíticos. Pessoas como Graham Rapp argumentam sobre a incompatibilidade de onisciência.
E livre-arbítrio que, se Deus criou este mundo, se Ele escolheu este mundo, em vez daquele mundo, Ele torna causalmente inevitável cada ação que você ia fazer. Se Ele fez um mundo onde éramos apenas elétrons apaixonados, nada disso teria acontecido. Mas nos fazendo neste mundo, sabendo exatamente o que vai acontecer, todos esses eventos inevitáveis. O que significa que eles são todos causalmente determinados. Não temos livre-arbítrio. Se você acredita em um Deus onisciente que fez tudo. Bem, faça do seu jeito. Ok, legal. Então o livre-arbítrio teoricamente Bem, falha para você que não significa que você desmentiu. Quero dizer, você tentou fazer o argumento sim. Você tentou defender um universo causalmente determinístico. Eu não acho que haja qualquer evidência para isso. Você acha que Deus poderia ter criado aquele que Ele diferente? Eu não tenho ideia, ok. Então haverá um duplo vínculo certo. Então, ou Ele não poderia ter feito isso, ou Ele poderia não ter feito isso, caso em que não temos livre-arbítrio. Porque Ele escolheu este mundo em vez daquele mundo, os eventos deste mundo, em vez daquele mundo inevitável, com seu conhecimento infalível. Eu não entendo para onde você está indo. Isso significa apenas que a defesa do livre-arbítrio... Se você quiser que fale, não tem problema. Não sei porque é relevante para o problema. Você reconhece que, sob sua visão, o livre-arbítrio não então existe. Você quer responder ao argumento. Você terá que expressá-lo mais claramente. Para que alguém como eu possa entender sim. Eu te peguei então. Então Deus já sabe de antemão tudo o que vai acontecer. O que significa que, fazendo este mundo em vez daquele inevitável. O que significa que o ato de Deus de causar este mundo, em vez desse mundo, não significa determinado. É causalmente inevitável. Se Deus escolher este mundo em vez daquele não mundo, o torna determinado. Causalmente inevitável. Significa determinado. Não, absolutamente faz bem. Faça do seu jeito, ok. Esse não é o caso. Você foi eliminado pela maioria. Por favor, volte ao seu lugar. Jordan, prazer em conhecê-lo. Muito zip, qual é o seu nome? Eu sou Liam. Como você está indo, eu estou indo bem. Como você não é tão ruim? Estou cercado de ateus, haha. Minha pergunta para você, deixe-me entrar. Seria o que significa aceitar os valores cristãos precisamente, ou uma moralidade cristã. Significa mirar o mais forte que puder, não importa o que aconteça com você. Ok. Então eu acho que essa é uma definição muito ampla do que o cristianismo... Sim, mas será útil em algum momento da sua vida. Mas acho que muitos diferentes, como disciplinas e teologias. Bem, você pediu uma resposta truncada certa. Quero dizer, há outras maneiras de representar a situação. Mas eu queria te dar algo que era meio fundamental. Brevemente, sim. Que faz sentido não significa que seja, você sabe, exaustivo. Sim. Eu poderia dizer que você teria que acreditar que Cristo é Deus. E Ele morreu por seus pecados, certo? Mas isso é de uma maneira muito difícil de entender. Essa é a mesma afirmação, sim. Sim, se houver outras teologias e disciplinas, sim. Que têm tipos semelhantes de valores, sim. Como então essa definição significa... Como não seriam esses também valores cristãos, sob sua definição? Essa é uma boa pergunta. Passei muito tempo estudando diferentes sistemas religiosos de todo o mundo e encontrou várias camadas interessantes de concordância. Então, por exemplo, no Antigo Egito, seu deus Horus, que era o deus revivente do Estado totalitário, correto, ele era o deus da atenção, certo? E os judeus hipoteticamente saíram do Egito e houve conversa cruzada entre egípcios e judeus. Moralidade fundamental e, em seguida, que lede para o cristianismo. Seres humanos em todo o mundo criaram sistemas morais que se encaixam aproximadamente em um padrão. E sim, e eles são estudados de forma muito útil. Agora, eu aprendi muito sobre o cristianismo estudando o taoísmo, por exemplo. Gosto muito, então. Eu acho que você pode fazer um caso que o cristianismo formalizou a paisagem do bem e do mal mais abrangente e com mais detalhes do que qualquer outro sistema religioso. E eu acho que isso é parte da razão pela qual derrotou o paganismo e se espalhou tão amplamente pelo Oeste e ainda é dominante ainda sob estruturas nossa cultura. Por exemplo, a maneira como você se sente sobre Horus ou taoísmo é como me sinto sobre a moral cristã. Eu acho que sim. Mas como me sinto sobre eles? Bem que você se inspirou neles, você aprendeu com eles. Talvez seja um bom começo. Certo, sabe por que eu diria que realmente constitui crença? Você sabe. Como você disse bem, olhe certo. Bem em Noé. Na história de Noé, né? Noé é inspirado pela apreensão, que todo o inferno vai se soltar, ok? Ele considera essa inspiração como Deus, ok. Certo, e quando Deus vem a Abraão, ele vem a Abraão como o espírito de aventura. É inspiração uma das definições de Deus no Antigo Testamento.
Sem surpresa, dada a derivação da palavra, é inspiração E então, se você se inspirar nas ideias cristãs, então, na medida em que você faz isso, você é de fato um crente, que era o meu ponto em relação ao ateu correto. Não entendendo, mas você se inspirou no taoísmo ou de estudar mitologia egípcia definitivamente? Então você acredita neles sob essa definição? Sim, mas eu os incorporei em algo. Eu acho que é mais abrangente. É possível se inspirar e apreciar os ensinamentos sem ser um crente em suas afirmações de verdade? Não depende? Acho que não, mas acho... Você vê que você está lá, são diferentes tipos de verdade, afirmações de verdade proposicional, que são as afirmações da verdade do que você diz. E então há afirmações de verdade, que a verdade afirma o que você faz, que deve ser priorizado de forma otimizada. O que você diz e o que você faz seria trazido em harmonia. Mas eu diria que se você tivesse que priorizar, deve ser o que você atende e o que você age primeiro. E é isso que Cristo realmente diz nos evangelhos. Porque ele aponta para os fariseus, por exemplo, que dizem todas as coisas certas, mas não faça nenhuma das coisas certas. E aponta muito claramente que isso não é aceitável. Eu não sei. Eu não sei que a moralidade cristã, esses princípios se originam no cristianismo. Porque você trouxe outras coisas que precedem o cristianismo que você pode, como amarrar intimamente as conexões com... Bem, eu não acho que eles se originam precisamente. Eu não acho que a afirmação cristã é exatamente Eles originam o cristianismo. Então, se eu estou vivendo esses valores, como é que eu estou vivendo os valores cristãos? E talvez não os valores egípcios são outra coisa bem... Um daqueles... Vamos dar uma pausa? Que foi bom, sim. Oi, olá. Como você está? Eu estou bem. Como você está bem? Eu sou Kumari. Então eu estava curioso sobre como a moralidade cristã de que você está falando. Porque muitos dos meus problemas com o cristianismo têm a ver com a moralidade disso especificamente com a ideia de como o arrebatamento e como vemos as pessoas que não vão vir conosco. Com o arrebatamento e esse conceito de céu e inferno. Eu realmente não concordo com essa moralidade. Mas se você pudesse explicar isso para mim, eu concordo com isso, eu adoraria. Como aqui, bem eu. Eu não posso explicar o arrebatamento porque isso não é algo com que me preocupo. E isso é mais uma crença sectária do que algo que é central para o cristianismo. Agora, há todos os tipos de evangélicos protestantes que podem discordar. Mas isso não tem nada a ver comigo. Você fez uma pergunta mais profunda em relação a, digamos, céu e inferno e julgamento. Sim, bem, isso é difícil, certo? Quero dizer pecado. Você pode colocar desta forma pecado é o que te coloca no inferno. Então você pode perguntar, certo, bem, você sabe que está no inferno, hein? Que tal você fazer qualquer coisa para sair disso? Posso te perguntar que tal você saber que se colocou lá? Você acha que é pecado como uma parte da moralidade cristã? O que você quer dizer pecado exatamente? Como uma parte? Está faltando o pecado? Ok, sim. É derivado de um termo de arco e flecha. E isso significa errar o alvo certo. E por isso presume que existe algo como um alvo central e que você pode perder de várias maneiras. E a consequência disso será: sua vida será dominada pela ansiedade, sua vida será inútil. As pessoas vão se voltar contra você. Eu não acredito em pecado de jeito nenhum. Bem, acredite no erro. Você cometeu algum erro. E se eu acreditar que os erros que você comete, que eles são corrigíveis, e para que nenhum pecado seja finito, essa é uma crença cristã da ideia de inferno. Eu não acredito que isso também seja uma crença cristã. A propósito, uma crença cristã é um inferno, não. Que não há pecado que... Bem, o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Mas esse é realmente o pecado contra o processo, que permitiria que você aprendesse, ok? Mas há uma crença cristã de que o inferno existe, eu vou lá cometer pecado. Sim, e daí se eu não? Eu não acredito nisso como eu penso. Deixe-me quando você estiver bem. Com certeza, eu acho que quando você comete pecado, que é por causa de muitos fatores ambientais em sua vida, como onde você nasceu e por quem foi criado. Então há certas coisas que o levam por um caminho perigoso. E uma vez que você está morto, acho que você está meio afastado dessa pessoa. Não há como. Eu não posso, não há fatores da Terra que tenham a ver. O que acontece após a morte? Então eu te perguntaria nestes tempos que você sofreu terrivelmente, de maneiras que você pensou que nunca acabariam. Você acredita que teve alguma causa? Papel nisso, como você desempenhou um papel nisso? No meu próprio sofrimento, sim.
Talvez. Às vezes eu diria que houve um papel que desempenhei naquilo. Tudo bem, mas eu também acho que... Eu acho que talvez seja como um conceito de livre-arbítrio. Que eu realmente não acredito. E um pouco de livre-arbítrio. Que eu acho que há certas coisas em sua vida que te levam para fazer certos comportamentos. E então, quando você comete esses pecados, você vai para o inferno, eu não tenho certeza, porque você ainda estaria. As consequências. Você acredita que como eu disse, eu não posso abordar isso, você acredita que pode mudar. Eu acredito que você pode mudar para melhor. Eu acredito que quando você muda para melhor, você abandona as coisas que você fez no passado que não eram boas. Eu acho que você pode, ok. Então isso está muito de acordo com a doutrina cristã? Você pode me explicar como isso está de acordo com a doutrina cristã? Você acredita que iria para o inferno por Você pode acreditar que pode melhorar? Sim, certo. E você acredita que se você melhorou... Você deixaria ir as coisas que estavam impedindo você? Isso é um sacrifício. Você acredita que a melhoria seria ascendente? E você acredita que tem agência nisso? Sim. Esses são todos os pressupostos cristãos. Eu acho que talvez. Temos opiniões diferentes sobre o que é a moralidade cristã. Sim, só como. Então eu acho que minha opinião sobre a moralidade cristã é algo que eu realmente não. Talvez você defina isso como as fundações. Bem cristianismo. Deixe-me dar um exemplo. Então, se você quiser espiar, que significa unificar-se e unificar isso com o mundo... Então a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o que você fez de errado. Isso foi bom, obrigado. Tão bom conhecê-lo, prazer em conhecê-lo também. Eu escolhi Zena porque eu acho que ela fez perguntas genuínas e não estava tentando ganhar. Ok, bem. Olá de novo, oi. Minha reivindicação é Jordânia. A estrutura de Peterson para a compreensão do cristianismo provavelmente não é o que a Bíblia pretendia que usássemos. Em relação à maneira como você interpreta a Bíblia, eu não vejo que você disse em algumas circunstâncias que não há uma maneira de dizer se ontologicamente. As afirmações históricas feitas pela Bíblia são verdadeiras. Como, por exemplo, a história de Caim e Abel. Você disse que esta história é como uma meta-verdade no sentido de que existe ao longo do tempo culturalmente, e a maneira como você define a meta-verdade, eu não vejo a distinção. Uma distinção entre isso e como uma metáfora certa. Mas se você também diz que não pode dizer se história era verdadeira, você pode dizer que existe eternamente. Você sabe metaforicamente, mas é que você não pode dizer que é verdade. E se você não pode dizer isso, há fatos históricos sendo ditos na Bíblia, como histórias que não foram realmente ditas com muita ambiguidade. Ambiguidade, como podemos dizer que podemos entender a Bíblia da maneira que deve ser interpretada, como se você não pudesse fazer nenhuma afirmação sobre essas histórias. Você não sabe que eles são os verdadeiros. Como você sabe que sua interpretação é a maneira correta? Então é por isso que eu escolhi você. Você faz perguntas inteligentes. Obrigado, sim. Que foi bom o que eles dizem. Por seus frutos você os conhecerá. Ok, certo. Bem, então uma das coisas que vejo é o impacto do que estou fazendo, certo? E então eu conheço muitos cristãos evangélicos, muitos católicos, muitos cristãos ortodoxos, muitas pessoas de outras religiões, e eles me disseram, como muitos deles, que eles acharam minhas interpretações muito úteis e que aprofundou sua fé. E isso é interessante, porque eu não teria necessariamente esperado que fosse o caso. E também conversei com milhares de pessoas que me disseram que eles veio a entender melhor as histórias fundamentais de sua cultura, como consequência de me ouvir, e que eles fizeram tudo o que podiam para resolver suas vidas. E que funcionou, são muitos. Evidências de que todos convergem para algo comum. A utilidade prática e conceitual da minha abordagem agora é o mesmo? Há muitas abordagens para a interpretação bíblica historicamente, e o que estou fazendo é possivelmente menos novo do que você pensa. Sim, eu quero fazer uma afirmação sobre se esta evidência é suficiente para fundamentar se sua interpretação vai ou não. Você sabe ser mais plausível, certo? Ser o mais plausível porque em relação É uma questão em aberto, sim, certo. Pode apostar. Então, em relação a como interpretamos a Bíblia e como vemos a Bíblia, algo pode agregar valor à vida de alguém. Uma interpretação pode agregar valor à vida de alguém, pode conectá-lo à sua concepção de qual é a sua fé, mas se for entre aspas. Interpretação de que Deus não pretende, que pode levar a uma infinidade. Esse é certamente o caso. É por isso que os cristãos medievais estavam tão preocupados com a heresia, porque eles sentiram, e é por isso que os católicos se opuseram tanto para a reforma protestante, porque eles acreditavam que o fracionamento do cristianismo resultaria em direito de fracionamento. Bem,
Sim, e isso é exatamente o que aconteceu, então, certo? Isso é definitivamente um problema. Eu acho que um dos princípios fundamentais... Por exemplo, há um princípio fundamental no Antigo Testamento de hospitalidade. Certo. Então, o que você deseja fazer, se configurar seu ambiente torná-lo acolhedor para as pessoas voluntariamente. E então, uma das maneiras que você poderia julgar a validade da interpretação de uma história clássica é se essa interpretação pode ser considerado por alguém como acolhedor. Isso representa algo que você realmente gostaria de ter. Se você estivesse agindo em seu próprio interesse no longo prazo. E nós podemos falar sobre isso como protegê-lo do medo pode ser outro exatamente. Para que possamos falar sobre como essas interpretações da Bíblia, como se eles meio que ressoassem conosco. E sim, mas eu faço... E acho que isso pode, em algum caso, ser algum tipo de evidência. Oh, isso pode ser verdade. Mas acho que precisamos perguntar... É esta evidência condenatória? É esta evidência certa, certo? Então, mas eu quero olhar de novo as consequências e nossa compreensão dessa interpretação. Mais uma vez, então olhamos novamente a história de Caim e Abel e dizemos sim. Então eu acredito que essa é uma meta-verdade. Eu acredito que essa história é residente em todas as culturas. Isso é tudo verdade, e tenho certeza de que existe. De alguma forma, a história foi colocada aqui pelo motivo para nos contar sobre, você sabe, brigas entre irmãos. Mas também você não pode dizer, eu sei ou não sei se essa história é falsa ou verdadeira de uma forma ontológica. Sentido histórico como um fato histórico. Havia duas pessoas como... Assim foram especificamente referenciadas. Eu não acho que isso seja conhecido, mas não sei por que isso importa para você. Então a razão pela qual isso importa para mim é porque precisamos saber como devemos interpretar as coisas que a Bíblia diz, as muitas maneiras certas. Mas como se interpretássemos às vezes poesia, às vezes história, às vezes fatos. Mas, por exemplo, metáfora. A razão pela qual é importante é porque... Por exemplo, podemos falar sobre algo como Deus diz. Eu acredito que é como 1 Coríntios 15:17. Algo sobre como a crença em Deus. Especificamente, como alguém que ressuscitou ou como alguém que morreu por nossos pecados é importante, né? Mas temos que olhar se podemos interpretar isso como... Você tem que acreditar que Deus é um símbolo de sacrifício. Que é diferente de acreditar que havia uma pessoa chamada Jesus Cristo que morreu na cruz por nossos pecados. Então, se você acredita em um e não no outro, que pode ser a diferença entre você e ir para o inferno. Então, se não podemos fazer como... Não podemos dizer que sabemos se certos fatos históricos da Bíblia acontecem ou não, como apenas como eventos. Como porque os eventos importam, porque, novamente, Deus morrendo por nossos pecados na cruz foi um evento. Se não podemos dizer que sabemos, essas coisas acontecem, essas coisas aconteceram. Isso nos leva a gostar do enigma de como sabemos no que devemos acreditar, o que a Bíblia pretendia que acreditássemos, e isso pode ser muito importante gostar do nosso destino. Você vê o que estou dizendo? Eu não tenho nenhum desacordo com nada disso. Que tipo de resposta você quer disso? Então você me empurrou além dos limites do meu conhecimento realmente. Bem, eu acho que há tantas coisas que você não pode saber. Estou lutando. Eu sei que as histórias bíblicas são a base da cultura ocidental. Eu sei que a consequência dessas histórias tem sido a gênese de uma sociedade que é no principal mais livre e mais abundante do que qualquer sociedade já foi. Eu não entendo exatamente a relação entre essas histórias e esse resultado, mas não é nada certo. Mas eu não sei a resposta para as perguntas que você está fazendo. Você sabe que é o caso que para sempre, quando as pessoas têm interpretado histórias religiosas, eles lutaram exatamente com a pergunta que você acabou de descrever. Quando é fato, quando é poesia, quando é música, quando é metáfora, quando é ritual, quando é limitado pelo tempo. Mas o que estou dizendo é que sua interpretação da Bíblia, se você não pode nos dizer novamente se esses eventos históricos aconteceram ou não, que pode ser um fator decisivo. Se alguém é como condenado ao inferno por toda a eternidade, ou se eles vão para o céu, certo? Então é por isso que eu sou o que meu. Eu não me preocupo tanto com essa pergunta em particular. Você sabe assim, que seria algo que iria mais do ponto de vista evangélico, e eu não estou colocando isso para propósito, eu não... Você está me fazendo uma pergunta que eu realmente não posso responder. Não estou afirmando nem mesmo que minhas interpretações são canonicamente corretas. Te dizer as consequências de tê-los lançado no mundo, digamos certo. Então acho que chegamos a uma conclusão sobre isso. Que eu meio que lutei com sua estrutura e empurrou-o meio que para o seu. Meio que até o fim, pelo menos da maneira que você pode responder à minha pergunta. Então eu não sei se podemos lutar mais com isso, veja. Eu não acho que o problema é... Você vê que eu não entendo exatamente... Eu não acho que ninguém faz a relação entre fato e destino. Você sabe bem, eles são reinos diferentes de uma forma... Porque saber do que o mundo é feito não ajuda você a navegar por ele. Realmente não fornece uma base para a navegação. Mas conhecer os fatos do mundo é obviamente útil. E a relação entre essas duas coisas parte disso é o mistério da civilização ocidental.
Competição contínua entre ciência e religião. Para unir esse tipo de compreensão entre fato e destino é como uma questão importante. Que o fardo recai sobre o cristianismo para responder, e especificamente interpretações do cristianismo. E se não podemos fazer isso... Por que o fardo sobre o cristianismo? Porque postula certo que essa interpretação, vai ser uma maneira de entender Deus, mas se estiver com o defeito certo... Que evidência você diria que evidência você aceitaria? Isso seria uma pergunta interessante, porque eu não conheci. Eu vi pessoas tentando responder, e eu nunca fui realmente movido, porque eu sempre posso atacar. E então, contra meio que chegarei a este ponto onde a resposta Eu não sei bem... Aqui tá uma resposta pausa lá. Ok, tudo bem. Bem, muito obrigado por isso. Bem, eu definitivamente escolhi a pessoa certa. Isso foi muito bom. Muito obrigado, muito bom. Não gosto de falar para ganhar. Mas havia partes de todas as conversas que foram verdadeiramente produtivas e que é instrutivo para as pessoas verem a distinção entre um debate que visa a vitória local e dominância, digamos, até de ideias, e uma discussão baseada na exploração mútua e estabelecimento de um entendimento harmonioso em paz. Jordan Peterson. De todos os tipos de teístas que estão na internet, ele é um dos melhores em relação a apenas como... Sendo gênio como pessoa, mas eu sinto que ele faz muito... Acho que um jogo de palavras pode dificultar um pouco e meio que apenas mudie as águas. Em relação ao que definimos como cristianismo e ateísmo... Jordan Peterson, creio ter me transformado em ateu. Eu me diverti muito conversando com ele. Eu acho que se a pessoa média seguiu o que Jordan Peterson eles perceberiam que fundamentalmente Jordan Peterson não é um cristão. Na verdade, usa muitos princípios ateus e opera sob má fé, parecendo esquecer o que palavras básicas significavam. Quando ele não queria responder a uma pergunta... Suas definições podem mudar um pouco, dependendo do momento. E eu acho que ele não tinha medo de flexionar aquele músculo definitivo. E me sente muito bem com a nossa conversa. Eu pensei que destacou algumas questões-chave na teologia de Jordan Peterson. Espero que ele reflita sobre essas questões, perspectiva sobre eles no futuro. Com Zena, ela foi capaz de construir tal relacionamento que ele a escolheu no final. E eles foram capazes de ter um diálogo que é algo que eu esperava. Então, talvez eu aprendi um pouco com Zena sobre ser mais cordial. É extraordinariamente útil ser capaz de modelar o debate produtivo e conversa para as pessoas, e ver como meus pensamentos estavam pousando com pessoas que são particularmente céticas, e colocar isso na frente de um grande público e avaliar as consequências.